Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais uma live. Vamos aguardar o pessoal chegar. Show de bola, a galera tá entrando já. Jonathan, seja muito bem-vindo. Aloísio, show de bola, show de bola. Acho que o Paulo aqui já tá entrando também. Guilherme, bem-vindo. Pedro, grande Patrício, meu irmão, tamo junto, tamo junto. Show de bola ter vocês aqui. Olha só. Pessoal, tô aguardando o Paulo Bento. Como a gente tinha comprometido aqui fazer uma entrega, eu vou falando aqui sobre como procrastinar menos, como dar menos desculpas e aguardo ele entrar aqui na live pra gente bater esse papo juntos. Mas eu queria saber de vocês. Olha ele, Inomar, parabéns pela palestra no Infusão, foi incrível, um evento incrível, quase 3.000 pessoas, a atmosfera tava linda, bom demais ter sua presença lá. E eu recebo muitas perguntas, pessoal, de como, por exemplo, as pessoas, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo disso, medo daquilo. E eu sempre respondo a mesma coisa faz 5 anos, 5, 6 anos, desde que eu comecei nas palestras, eu sempre respondo a mesma coisa. E essa talvez seja uma resposta que vai passar 10, 15 anos e não vai mudar. Porque só tem uma coisa que vai te fazer passar o medo. É você alimentar sua coragem. E a sua coragem você só alimenta com ação. Porque se você deixar o seu medo ser maior do que a sua coragem, você vai travar e não vai botar em prática tudo aquilo que você sabe. O que eu vejo hoje das pessoas não é, na maioria das vezes, não é falta de conhecimento técnico, não é falta de embasamento, não é nada disso. É um medo de colocar em prática. Ou porque procrastinam demais, né? Estão muito atarefadas com outras coisas, ou porque elas realmente não têm segurança. E aí tem uma coisa que é muito interessante. Os desafios têm que ser proporcionais às habilidades. Se você propor um desafio muito grande com alguém que não tem competência para isso, por exemplo, essa pessoa automaticamente ela vai se sentir desmotivada para iniciar. Talvez ela nem comece. Isso vai fazer com que ela procrastine. Se você propor um desafio muito baixo a alguém que tem altas habilidades, ela vai até fazer e vai até sobressair, mas ela não vai entregar o seu melhor. Ela não vai ali dar o sangue, ela não vai fazer com sangue no olho, porque aquilo é muito fácil para ela. Então, os desafios têm que estar em coerência com as suas habilidades. Às vezes a insegurança vem de uma falta de competência, falta de habilidade, que precisa ser desenvolvida e praticada mais vezes até gerar segurança. Olha aí, grande Paulo, chegou. Paulo, estamos falando aqui sobre medo, segurança, desafios. Pede para participar aí, cara. Grande Rômulo, meu colega de palestras. Pronto, vou compartilhar aqui a tela com o Paulo. Show de bola, show de bola. Isso aí, Vini, tamo junto. Aí, Comecei aqui antes, Paulo. muito bom dia, muito bom dia. Que saudade de você, mestre. Eu também tô, cara, eu também tô. Muito bom te encontrar aquele dia no voo. Foi fantástico aí pra gente reconectar. Como é que você tá? Como é que estão as coisas aí? Tudo certo. E você, como é que tá? Tá bem também. Graças a Deus aí, que nós possamos utilizar esse momento com todas as pessoas presentes aí pra gente poder inspirar muita gente, muita vida, né? São duas histórias de superação, né? Então, quem não sabe, quem está entrando aí agora, Samuel, um cara que superou e que mostrou para o mundo qual é o propósito de vida, que é transformar a dor em método. Como transformar a dor em método, né? Então, teve paralisia, seu nascimento, começou a andar com 7 anos de idade. Eu tive câncer no cerebelo,
perdi os contatos do lado direito, aprendi a escrever com a esquerda. Eu era jogador de futebol, né? Então, dentro disso, hoje trabalho com inteligência emocional. Nós nos conhecemos em 2015. Foi 2015, mestre? Foi 2017. 17. E você foi para Barreiras fazer o treinamento. Olha só, que fantástico, que maravilha, que maravilha. Então, e o que que rola hoje, mestre? O que que nós vamos ensinar para essa galera? O que que nós podemos prometer? O que que nós podemos prometer para quem está acompanhando aqui a gente, que vai receber como presente ao longo dessa 1 hora aí que nós estaremos juntos? Eu acredito, Paulo, que nós temos vários pontos em comum, o esporte na nossa vida, a maneira como a gente superou os desafios. Eu acho que a gente pode falar sobre o tema central, que é como usar os desafios como uma mola propulsora. Porque eu estava falando aqui que muitas pessoas elas usam o desafio, o obstáculo, para parar e desistir. E eu estava falando sobre medo, sobre desafios, sobre habilidade, sobre segurança, exatamente nesse sentido. Eu acredito que todos nós temos desafios, só que a gente é possível usar os desafios como uma mola propulsora na nossa vida. Acho que se a gente passar essa mensagem, muita gente vai aproveitar isso aí. Que maravilha, maravilha. E dentro disso, nós vamos encontrar um fator chamado propósito, porque o propósito está no desafio. Eu via você falar um pouquinho sobre desafios e competências. E esse é um gráfico do Flow, né, da psicologia positiva, que fala exatamente sobre uma linha vertical, desafios, e uma linha horizontal, competência. Então, ao longo da nossa vida, nós encontramos Deus a partir do momento que nós nos tornamos co-criadores de uma mudança. Se nós somos problemas e reclamamos do câncer, reclamamos da paralisia, nós viemos como um problema para o mundo. E o Filho do Homem veio para servir, não é para ser servido. Então, o que me inspira no Samuel? E eu me lembro desse treinamento que ele fez comigo em Vitória, no Espírito Santo, e foi quando eu intitulei, falei assim, cara, você... Em Barreiras. Em Barreiras, Paulo. Foi em Barreiras? Foi em Barreiras. Ah, tá. Eu achei que foi em Vitória, foi não? Não, foi Barreiras. Foi na Barreiras. minha cidade. Que fantástico, que maravilha. Aí foi quando eu coloquei para ele, você lembra disso, Samuel? O melhor do mundo. Porque, cara, o que é que Deus quer? E na verdade, o mestre, o que eu preciso que realmente a gente concatenar as ideias, porque existe 1 milhão de informações, de recursos que nós vamos entregar nessa live. Mas assim, se nós pagássemos 1 milhão para quem vai assistir, não vale tanto quanto eles vão ver. Então, no final, vocês vão falar pra gente quanto valeu essa live. No final, vocês vão falar pra gente quanto valeu. Por quê? Porque se eu der 1 milhão para vocês, vocês provavelmente vão usar, vão gastar, vão investir, vão fazer várias coisas legal. Só que você vai morrer e esse dinheiro vai ficar aqui. Mas o que a gente vai colocar é um crescimento espiritual e a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza está no espírito. Essa é a verdadeira riqueza. Cuidado! Nós estamos cheios de gente aí no Instagram falando que o sucesso é a quantidade de seguidores, sucesso é a quantidade de pessoas, sucesso é a quantidade de carros, felicidade é isso, felicidade é isso. Cuidado. Cuidado, que hoje você vai encontrar o que é felicidade, o que é sucesso e qual o significado da sua vida. Qual o seu propósito? O que você veio fazer? O que esse cara que é o Samuel fez e o que eu fiz? Vamos lá, Samuca, começa aí. Vamos falar desse propósito e como transformar essa dor em método, como mostrar realmente para o mundo isso aí. Vamos lá, comecemos. Muitas vezes, Paulo, o propósito está escondido atrás de uma dor, né? E nós passamos dores, só que o que acontece? A diferença de quem passa a dor, e todo mundo vai passar a dor, tem 2 tipos de reação. A gente não escolhe, eu não escolhi nascer com deficiência, você não escolheu ter o câncer. Mas a gente não escolhe o que acontece, mas a gente sempre escolhe como a gente pode absorver isso e aprender com isso. Ou ficar a vida inteira reclamando, lamentando, e entenda que reclamação é clamar para aquilo acontecer novamente. Eu acredito muito em energia, em poder da palavra,
e que a gente atrai muitas vezes aquilo que a gente pensa, as nossas crenças conduzem as nossas ações. Então, o que acontece? Eu passei uma fase, por exemplo, difícil na adolescência, porque eu olhava para o lado e falava, nossa, a vida de quem não tem deficiência é tão melhor do que a minha, e aí você vai vendo só coisa ruim na sua vida e coisa boa na vida dos outros. Quando eu decidi sair, e foi uma decisão, as pessoas elas podem decidir, apesar dos problemas, ter uma vida melhor. E essa é a decisão que a gente quer que as pessoas tomem hoje. Eu falei, cara, eu tenho uma paralisia cerebral, eu vou ter isso o resto da vida, mas eu preciso ser feliz. E aí eu comecei a prestar atenção nas oportunidades que isso me trazia. Então, assim, eu tinha colegas, por exemplo, que eu aprendi muito na minha escola ali, na minha sala, que enquanto eu estava reclamando, eu não estava focado nas soluções. Eu ficava só reclamando. Quando eu comecei a prestar atenção, eu falei, cara, eu posso aprender com alguém que tem mais dificuldade que eu e está tendo mais resultados. E aí aquilo, eu comecei a usar todos os recursos disponíveis ao meu redor, à minha volta. Eu comecei a ver oportunidades. E aí, através das ações, através das seguranças que você só vai aumentando se você tiver ação, tiver prática, você vai melhorando a sua felicidade, melhorando a sua autoestima. Eu passei por todo esse processo de reconstrução. Mas eu acredito mesmo, Paulo, que, primeiro, sucesso sem felicidade é fracasso. Então não é sobre bens materiais, não é sobre carros, não é sobre isso. Mas também tem uma coisa, eu acredito que qualquer pessoa que usa bem todos os recursos que tem disponíveis, bem direcionados, cara, essa pessoa ela tem sucesso. Porque de verdade, não importa da onde você saiu, não importa da onde foi a sua largada da vida. O que importa é o que você fez durante a sua trajetória, como que você utilizou esses recursos. Olha só, que fantástico. Eu sou fã desse cara, justamente pela forma como ele olha para o que funciona. Quando fui diagnosticado com câncer, um tumor que pressionou meu cerebelo, então meu cabelo não nasce daqui, não nasce daqui. Eu perdi os contatos do lado direito. Não, eu aprendi a escrever com a mão esquerda, eu aprendi a chutar com a perna esquerda, não escuto da direita. E o tempo se passou e veio, um momento, meu pai foi suicida, muita dificuldade na infância e tantos problemas na infância. Eu comecei a perguntar para Deus qual o significado da vida. Qual o significado disso? Por que o Samuel é assim? Por que o Paulo é assim? Por que alguém nasce doente? Por que alguém nasce assim? Qual o propósito disso? E é aqui que veio um discernimento muito claro. O cérebro processa em bloco. O espírito processa em sistema. Quando a gente só olha para o bloco, a gente tem uma visão limitada sobre o sistema. Então, quando a gente entende isso, com toda a sua dor, com toda a sua dificuldade, nós vamos aprender durante essa live como transformar a dor em método. Eu quero pedir de uma forma bem rápida para vocês, está aqui no meu Instagram, né? Então, quer dizer, lá você vai ter o link para assistir com mais detalhe a minha definição de propósito. Então, lá tem mais detalhe, você vai ter ali essa oportunidade. Então, o meu Instagram, Paulo Bento Oficial. Quem não estiver seguindo o Samuel, clica em cima aí, aponta aí, ô Samuel, uma setinha aí, onde Vamos você tem que clicar aí. junto aqui Isso. Quem não estiver seguindo o Samuel, começa a seguir. Quem não estiver seguindo o Paulo Bento, já começa a seguir. Vamos lá. E lá eu falo o seguinte sobre uma sacada. Então, pega lápis e papel na mão, que vocês vão... É impossível sair dessa live sem conexão com o seu propósito. É impossível sair dessa live sem conectar com o seu propósito. Então, vamos lá. Primeiro, você vai ouvir lá na parábola do bom semeador. Jesus explica ali aonde está o propósito. Então, nós vamos falar aqui do passo a passo, o que o Samuel fez, o que o Paulo Bento fez para essa definição do propósito. Então, primeiro, parábola do semeador, pega ela. Aí você vai entender o seguinte. Jesus não precisava passar pela Samaria. Ele não precisava, mas ele escolheu para dar um testemunho de amor. Para deixar para a humanidade. Então, quer dizer, talvez e provavelmente o Samuel não precisava fazer as palestras que ele faz. Que ele viaja os 4 cantos do mundo para isso. Eu não precisava fazer. Mas,
entenda. Primeira coisa para você entender propósito. Você tem que separar o que você quer e o que você precisa. Uma coisa que eu quero, eu vai no rodízio, eu quero comer todas as pizzas, quero comer todas as carnes, eu quero comer... Aí vem o apóstolo Paulo e fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, é o seguinte, então você tem que entender o que você quer, o que você precisa. Então, ali foi uma grande sacada para entender na parábola do samaritano. Mas eu quero, depois da parábola, vocês vão ver no final, a pergunta que Jesus faz para o doutor da lei. E é aqui que eu quero resumir, para não tirar esse momento, essa oportunidade, eu quero que vocês vão lá para assistir esse momento. Mas tem um momento que Jesus faz essa pergunta, eu quero trazer ela aqui agora. Quem é o próximo, mais próximo daquele que estava caído no chão? Essa é a pergunta de propósito, ela vale $1 milhão ou mais. Quem é o próximo, mais próximo daquele que estava caído no chão? Pronto, vamos lá. Anota aí, ó. Quem é o próximo, mais próximo daquele que estava caído no chão? Agora vamos entender. Vamos entender isso. Se eu perguntasse para o Samuel, Samuel, quem é o próximo, mais próximo, que pode ser beneficiado com a sua paralisia? Aí ele vai pensar, todas as pessoas que querem aumentar a performance e que não acreditam no seu potencial. Eu passei por isso e eu criei um antídoto a partir da dor. Então, é aqui que eu começo a ensinar o passo a passo do propósito. Então, a pergunta, quem é o próximo, mais próximo, pode ser beneficiado com isso? Então, eu estava atendendo um homossexual em Goiânia, Goiás. Estou morando no Rio de Janeiro. Então, eu estava atendendo em Goiânia, Goiás, um homossexual. E ele muito triste, com muita culpa, um sentimento de culpa muito grande dentro dele. E eu falei assim, por que você está sendo tão egoísta assim? Falei, como assim, Paulo? Eu sinto culpa, eu me corto. Eu penso em tirar minha vida todos os dias. Eu falei, pois é. E quem é o próximo, mais próximo, pode ser beneficiado com você, com a sua existência? Ele não conseguia entender. Ele não conseguia entender isso. Ele não conseguia entender isso. Aí eu peguei assim, você descobriu, você se percebeu homossexual com qual idade? Ele falou, Paulo, desde quando eu me entendo por gente. Desde quando eu nasci, eu me entendo por gente. Eu falei, uau, por quê? E agora me fala, quantas pessoas nesse mundo você acredita que estão sofrendo pela mesma dor que você tem hoje? Ser homossexual. Eu falei, Paulo, é muita gente. Eu falei, vamos colocar por baixo? Se existem 7 bilhões de pessoas, 7 a 8 bilhões de pessoas, vamos colocar ali 50% disso? Então, existe 4 bilhões de pessoas sofrendo com isso. Onde é o egoísmo de quem não vive o propósito? Ele só olha para a dor dele e não consegue entender quem é o próximo, mais próximo, que pode ser beneficiado com a ressignificação da minha dor. Então, imagina o seguinte, quantos homossexuais estão sofrendo? O quanto você poderia estar inspirando esse povo? Ao invés de você olhar só para a sua dor, você pode olhar para a luz. Então, quando você só olha para a sua dor, você se afasta da luz. Vamos lá. Grande Samuel, dá o show aí, mestre. Tem isso aí, Paulo, porque assim, quando eu estava em depressão, eu tinha muitos pensamentos ruins e eu vivia um momento de muito egoísmo, né? Parece que o mundo girava ao meu redor e tudo era problema para mim, todas as pessoas tinham um preconceito comigo, era uma visão de mundo que eu tinha. A minha visão de mundo é como se você usasse um óculos com lente embaçada. Você não consegue ver a realidade, você vê o que você quer ver, você vê o que suas crenças te conduzem. E aí, eu não tinha ânimo nem amor próprio para mudar, para sair da depressão, para ter atitude e ação através de mim. Só que eu comecei a olhar para meus pais. Eu estava levando meus pais para o mesmo caminho que eu estava, que era depressão, tristeza. E aí tem uma coisa, a gente sempre deixa as pessoas que a gente ama para trás quando não faz o melhor com o que a gente tem. Então, muitas vezes nem é pela gente, muitas vezes a gente não vai nem ter ânimo para iniciar essa mudança, para iniciar essa busca de propósito pela gente, mas a gente tem que ir pelas pessoas que nos honram e nos amam. Então, eu acredito muito nisso, né? Eu mudei, eu iniciei a mudança pelos meus pais. Foi um compromisso que eu fiz com eles. Eu falei, não quero ver vocês nesse caminho, é responsabilidade minha, até de gratidão e honra,
por tudo que vocês fizeram por mim desde criança. Então, eu levei como um amor por eles mesmo, e isso foi mais forte até do que naquele momento o amor que eu tinha por mim mesmo. Foi esse a força motriz da minha mudança, foi esse o que me fez entrar em ação e ter resultados diferentes. Primeiro vocês mudam seus hábitos, depois eles mudam vocês. Então é muito sobre isso, né? Se você quer resultado diferente, tem atitude diferente, porque eu vejo assim, a distância entre do que muitas pessoas querem e do que elas fazem é muito grande. A gente precisa ter um esforço coerente aos resultados que a gente deseja. Então, quando Paulo diz tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, é o seguinte: tudo que me afasta do propósito não me convém. Essa é a interpretação que eu faço. Então, assim, eu posso fazer tudo, mas se isso me afasta do que eu sou, se isso me afasta da minha identidade, que é uma coisa que o Paulo trabalha muito, cara, não vale a pena fazer. Então, eu tenho essa interpretação sobre essa fala do Paulo. Que fantástico, mestre. Fantástico isso. Então, entenda, pessoal, que talvez está passando tesouros para a sua vida. Ouro, muito dinheiro, muita coisa, muita abundância, muita transformação. E você está dando sopa. Você está perdendo isso. Você está perdendo isso. Então, quer dizer, eu me perguntei isso. O que eu posso ensinar com um menino que sempre estudou em escola estadual e municipal? O que eu posso ensinar? Se eu confundo se é com 2S ou com S. Eu fui diagnosticado como TDA. Além do câncer, pai suicida, abuso sexual, problemas na infância. Eu fui detectado com TDA, então tinha transtorno de déficit de atenção. Então, como que esse menino vai ser trainer um dia? Como que ele vai fazer, cara? Aí eu entendi o seguinte, cara, quem é o próximo mais próximo daquele que vai ser beneficiado com a sua dificuldade? Quem é esse próximo? Então começa agora a entender. Agora, vamos lá. Então, 5 passos para o propósito. Aí você começa a definir esses 5 passos. Que o Samuel dá show e já começou a explicar aqui agora. Primeiro passo. Descreva as suas dificuldades. Quais são os problemas? O que você passou? Câncer? Estupro? Homossexual? Problemas com sexualidade? Tudo que você passou? Abandono pelo pai? Então, primeiro passo, descreva isso. Descreva, primeiro passo, as maiores dificuldades. Então, quais foram as dificuldades? O que o Samuca falou aqui? Sobre momentos que ele estava revoltadíssimo. Então, sobre esse passo 1, mestre, quando você... Me fala um pouquinho dessas dificuldades. Vamos falar um pouquinho do passo 1, para quem está aqui, fazer bem feito o passo 1. Para que eles anotem aqui agora. O que eles têm que fazer no passo 1? O passo 1 é ter clareza, só que muitas vezes a gente mente para nós mesmos. Essa semana eu tive uma palestra para mais de 3.000 pessoas e ali uma das pessoas me abordaram e falava: nossa, eu queria falar nos palcos como você fala e tal. Aí eu falei o seguinte: você já começou? Ele não. Aí eu falei: tá, qual é o seu medo? Não, eu não tenho medo de... Ele justificou que não tinha medo de falar em público. Aí eu falei: beleza, se você não tem medo de falar em público, por que você não começou? Ah, por causa aí começou a dar um monte de desculpas, né? E eu sou um exterminador de desculpas. A gente percebe ali que ele não tá falando a verdade nem para ele. Eu falei: cara, de duas ou uma. Se você não tem medo, você falta competência, falta habilidade. O conhecimento dá para se buscar, dá para se estudar, porque a habilidade te dá segurança. Ou você tem medo do julgamento e não está assumindo. Aí eu falei: beleza, você faria uma palestra só para os seus amigos, seu pai, sua mãe? Ele falou: não. Eu falei: então você tem medo do julgamento, você tem medo de falar em público. Como é que cura isso? Com ação. Então o primeiro passo, para mim, ele tem que ser ação. Não importa o tamanho da ação, mas ela tem que ser coerente com o que você deseja. Se eu quero falar em público, cara, reúne 2, 3 pessoas que gostam de você, que você sabe que não vão te julgar, e comece a falar. Eu comecei a fazer o básico bem feito. O que eu fiz? Eu parei de me movimentar por causa de uma depressão, eu tive uma regressão do meu quadro que eu vim evoluindo desde que eu nasci. Eu não era para mim andar, não era para mim falar, e através de treino, muita dedicação da minha mãe, porque quando a gente é criança, a gente não tem o poder de escolha de ação. Então, tudo isso na infância foi um impulso da minha mãe e do meu pai. Só que na adolescência eu tive que ter essa autorresponsabilidade e começar eu ter ação. Porque é assim a vida. Uma hora a gente é conduzido
quando a gente é um bebê, quando a gente é uma criança, e depois a gente tem que ser o senhor do nosso próprio destino, a gente tem que ter uma condição. E aí eu fui mudando meus hábitos. Eu falei, cara, eu vou me movimentar cada vez mais. Eu fui colocando o movimento no meu dia a dia. Uma vez por semana, por exemplo, eu voltava a pé da escola para casa. Toda quarta-feira eu voltava a pé. Era compromisso. Era fazer o que precisava ser feito e não usar desculpas. Assim, então, foi muito isso. Eu acho que se a gente tiver clareza do que a gente precisa e tendo ações com isso e ir crescendo dia a dia, gradativamente, porque o movimento muda pensamento. Entenda isso, o movimento muda pensamento. Quando você se movimenta em direção aos seus propósitos, seus sonhos, seus objetivos, você vai alterando o seu pensamento, você vai gerando mais confiança, você vai gerando mais competência e você vai ficando cada dia um pouquinho melhor. Mas ninguém fica melhor sem repetir. Provavelmente a primeira vez de tudo que você fizer vai ser ruim. Eu pego hoje, Paulo, a minha primeira palestra. Foi horrível, cara. Porque hoje eu tenho o conhecimento que eu tenho. Eu tenho mais de 250 palestras feitas. Você tem outra experiência. Você já pegou o que deu certo e o que deu errado e foi adaptando. E você também, Paulo, você é muito responsável por esse processo de melhoria contínua. Porque eu desde criança faço treinamentos de desenvolvimento pessoal, mas o seu treinamento foi o primeiro treinamento corporativo que eu olhei para a minha empresa que eu fiz. E uma das coisas que o Paulo falou para mim, ele falou, Samuel, você já é o melhor aqui de Barreiras. É uma cidade pequena, minha cidade, né? Só que você precisa sair para voar. E ali ele me falou isso no final do ano, no início do outro ano, eu já estava em Brasília, numa capital, eu cheguei, ninguém me conhecia, e esse palco, por exemplo, que eu estava anteontem, foi em Brasília para mais de 3.000 pessoas. Então eu cheguei lá, eu não conseguia fazer naquela época uma palestra para 20, 30 pessoas, e hoje com o que eu plantei lá, com as conexões que eu fiz, com a experiência que eu adquiri, eu consegui fazer palestra para mais de 3.000 pessoas, mas é um processo que eu tive que ter ação, eu tive que colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado naquela época pelo Paulo. Então, assim, isso mudou a minha vida, mas o conhecimento ele só muda a sua vida se você tiver ação. Porque se o Paulo tivesse me falado tudo aquilo e eu não tivesse tomado ação, eu tivesse ficado em Barreiras, cara, dificilmente a minha vida e, consequentemente, a minha carreira teriam mudado. Sim, sim. E é super interessante, Samuel, que é interessante que essa admiração é recíproca, né? Porque uma coisa é ver um cara como você colocar em prática, né? A sua esposa é uma pessoa que eu tenho uma admiração assim, extrema por ela. Então, eu me lembro quando ela estava com um problema no olho, né? E a forma como ela viu aquilo, a leitura que ela viu, a forma como ela colocava e a forma que ela falou, Paulo, eu arrepiei, né? Então, quer dizer, a forma como ela posicionava. Então, a gratidão é o gatilho que dispara a cura. A Com gratidão, certeza. escreve aí, pessoal, a gratidão é o gatilho que dispara a cura. Então, uma das coisas que fez com o maior indicador na luta pelo câncer, e outra coisa, pessoal, quem teve um câncer, ele vai ter que tratar por resto da vida. Eu, de 6 em 6 meses, tenho que fazer um eletroencefalograma e tenho que fazer uma tomografia. A última que eu fiz agora, o médico falou, ó, você vai ter que fazer mais rápido agora. De 3 em 3 meses agora. De 3 em 3 meses eu preciso fazer. Porque ele falou, olha, tem indícios do tumor estar voltando. Tem indícios dele estar voltando. O que vai mudar na minha vida? Se o espírito é eterno. Talvez o meu corpo morra. Mas o meu espírito é eterno. Só sofre quem é ignorante. Você sofre. Por que você está sofrendo? Toda dor está relacionada à ignorância. Toda dor está relacionada à ignorância. Quando você mais se conhece, mais não tem por que se sofrer com aquilo. Por exemplo, a dor só deixa de ser dor quando você aprende com ela. A dor só deixa de ser dor quando você aprende com ela. Se eu aprendi, não tem por que ela fazer parte da sua vida. Então, quer dizer, você, por exemplo, tem medo da morte. Por que você ignora que a morte é uma transição, é uma passagem?
Se você ignora isso, é lógico que você vai morrer de medo da morte. Por exemplo, eu tenho medo do ciúme. Eu vivo com ciúme. Então, você só tem ciúme porque não entende que a posse é inimiga do amor. Se você entende isso, logo você não vai ter ciúme. Então, tudo está relacionado à nossa crença, ao nosso filtro e à nossa percepção. Então, por que eu vim com paralisia cerebral? Porque existe 1 milhão de pessoas precisando de você. E talvez, Samuel, ao invés de você ficar olhando para o seu umbigo e com vitimismo e com terceirização do problema, você pode acordar para a vida, largar de ser egoísta e começar a ajudar as pessoas. E é isso que ele faz hoje. Paulo Bento, ao invés de você ficar olhando para a dor, largar de ser vítima, largar de ser o coitadinho, levanta e olha quantas pessoas neste mundo precisam de você. Então, quem só Verdade. olha para a sua dor se afasta da luz. Quando você olha para a sua dor, você está se afastando da luz. Então, tem esse primeiro passo. Então, primeiro passo, descubra quais foram as suas principais dores. Então, como que você vai... Paulo, me ajuda a fazer o primeiro passo. Vamos lá. Foi abandonado pelo pai? Anota. Foi abandonado pela mãe? Teve algum problema de saúde? Algum problema forte? Abuso sexual? Então, pega as principais dores do passado, aquelas que te machucam. Anotem, esse é o primeiro passo. Então, o Samuel falou muito bem do primeiro passo, eu falei aqui do primeiro passo. Segundo passo, ressignifique e entenda a intenção positiva da dor. Anota assim, pessoal. Toda dor tem uma intenção positiva. Toda dor tem uma intenção positiva. Eu não estou falando que ela é positiva. Eu estou falando que ela tem uma intenção. Ela tem uma programação. Então é aqui que nós precisamos entender. Intenção positiva não significa que é positivo. Intenção positiva é uma programação neural que tem como significado isso. Olha meu filho aqui, ó, Vitor Bento, meu filho, meu príncipe aqui, ó. Olha só. Tão carinhoso esse mestre. Imagina quando eu chegava chorando por um probleminha em casa. Esse menino chegava chorando com um probleminha em casa e levava lá na jugular. É meu filho, tem 21 anos agora. Vai fazer 22 agora, dia 30 de julho. Então, quer dizer, vai fazer 22. Olha só que fantástico. Então, vocês estão vendo a prática aqui, ó. Meu filho, eu sou avô, gente. Tem um menino mais lindo que é o Joaquim. Que eu sou avô do Joaquim. Então, é uma oportunidade grande. Então, sempre ensinei meus filhos transformar a dor em método. Vem com a dor, olha para a solução. Pergunta, quem mais pode ser beneficiada com a intenção positiva dessa dor? Então, toda dor tem uma intenção positiva. Então, por que o Samuel Bertolini passou por esse cenário? Porque existe um mundo de doentes com uma miopia muito grande e com uma trava muito grande nos seus olhos, precisando de quem é luz, de quem vem ajudar. É o que a Bíblia diz: o Filho do Homem veio para servir e não para se servir. Então, o passo 2 é ressignificar, é entender as suas dores podem beneficiar na vida de quem? Então, de novo, a pergunta: as suas dores podem beneficiar a vida de quem? Quem mais pode ser beneficiado com as suas dores? Quantas pessoas são impactadas direta e indiretamente através dessa dor que você passou, Samuel? Quantas e quantas pessoas? Muitas. A primeira pessoa foi a minha família. Foi a minha mãe e meu pai que tiveram a jornada de aprendizado. E depois, muita gente, muita gente. Eu digo que assim, meus diagnósticos apontavam que eu não ia falar, meus diagnósticos apontavam que minhas pernas não eram fortes o suficientes para me manter em pé. E eu transformei todas essas dores, todos esses desafios em meus instrumentos de trabalho. E assim, mesmo tendo a desculpa perfeita para ficar em casa, porque, Paulo, quando eu estava em depressão, era só de tristeza que eu falava. E eu olhava para meus amigos, não, mas é que a minha vida é difícil. E todo mundo concordava com isso. Ninguém falava, não, sua vida é fácil, olha por outro lado e tal. Só que assim, mesmo eu que tinha desculpa perfeita para não fazer nada,
nem assim eu era feliz. Então, assim, quando você fala que toda dor tem intenção positiva, geralmente a gente tira a responsabilidade pela dor do que a gente pode controlar, do que a gente pode fazer apesar do problema. Quando você coloca a culpa em outra pessoa, a gente não consegue mudar outra pessoa. Sim. Até porque ninguém ajuda uma pessoa que não quer ser ajudada. Eu, por um momento da minha vida, nem meus pais conseguiram me ajudar porque eu não escutava, eu não enxergava o que eles falavam. Eu queria enxergar minhas próprias dores. Queria Então eu sofrer. acredito que uma pessoa que está num momento vitimista, ninguém é vitimista. A gente está. Isso tem a ver com as nossas ações presentes, né? Mas a pessoa que está no momento vitimista, ela está ali justificando uma falta de ação, uma falta de competência, uma insegurança dela mesma. E aí é mais fácil ela reclamar do problema do que ter ação para resolver. Só que isso vai te trazer uma vida infeliz. Se você reclamar, entenda. Você pode ver, as pessoas que mais acontecem coisas ruins na vida são as pessoas que mais reclamam, porque reclamar significa clamar para acontecer novamente. Você vai atraindo tudo aquilo que você pensa. Sim, e é interessante isso, né? Porque quem não. Anota assim, pessoal, anota assim, ó. Quem não envolve, não desenvolve. Quem não envolve, não desenvolve. Eu vejo. Eu pedi uma pessoa recentemente para fazer uma pesquisa com os masters. Nós temos masters no Brasil e fora do Brasil, sobre nível de satisfação. E alguns masters insatisfeitos, e olhando para algumas pessoas que estavam insatisfeitas no processo, e eu estava verificando, são todos que não envolvem. Quem não envolve, ele não entrou no círculo, ele não vai ter uma frequência, ele não vai envolver nenhum fluxo de evolução, e ele não vai passar para o que nós chamamos de tônus emocional. E quem não adquire esse tônus emocional, não adianta falar para ele o que é. É igual explicar teoricamente como você faz amor. Né? Então, quer dizer, ele não envolveu. Então, se ele não entrou no campo, ele não vai ter a diretriz para isso. Ele não passou pela dor, não passou pela dificuldade. Então, quem não entra fica com vergonha. Eu vejo nos masters, então as pessoas que não entram ficam com vergonha, falam, eu não estou compreendendo, eu não estou me dedicando, eu não tô... Ele vai ficar com vergonha, então ele vai precisar, quando ele é maldoso, ele vai falar mal do processo. Se ele não é maldoso, ele vai falar, eu não estou dando conta, eu vou sair. Então, quer dizer, justamente porque ele não entra, ele não desenvolve, ele não descobriu que a diferença é ele se envolver. Então, quem não envolve, não desenvolve. Então, passo 1. Descubra. Cara, não tem como você seguir esses 5 passos e não descobrir o propósito. Quem falava, não sei qual que é o propósito, não sei qual que é o propósito, porque você não descobre o propósito assistindo sessão da tarde. Você não descobre o propósito dormindo até meio-dia. Você não descobre o propósito assistindo a Ana Maria Braga. Você não descobre o propósito assistindo um Big Brother. Você descobre o propósito experienciando. Experienciando, praticando, executando, errando. Você tem que errar, 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 errar. A primeira turma que eu dei internacional foi em Londres, tinha uma pessoa. Eu passei um final de semana inteirinho dando treinamento para uma pessoa. E o tempo se passou. Eu dei o OSV para 500 pessoas, para 1.000 pessoas. Conheci o Samuel lá em Barreiras. Então, uma oportunidade fantástica, uma oportunidade maravilhosa. Mas fiz um crescimento muito exponencial. E agora, esse final de semana, fui dar um treinamento em BH, tinham 2 pessoas. Depois de um auge da minha carreira, Samuel, tinha 2 pessoas no treinamento que eu fui dar. Aí eu peguei aquele momento, fiz questão de falar para minha equipe, falei assim, aqui pessoal, o que falta para vocês? Comece a dar treinamento com 2 pessoas. Comece a dar treinamento difícil. Para de querer só que as coisas dê certo. Para de orar pedindo para que Deus te ajude. Para de orar pedindo para que Deus te dê um caminho livre. Para de orar para que Deus te dê um caminho de bênção, de tranquilidade, de paz. Peraí, gente. Será que é isso que é paz? Tem gente que acha que paz é deitar numa arpinha, deitar numa nuvem e ficar tocando uma arpinha. Tem gente que acha que vai morrer, vai ficar dormindo, vai ficar esperando um dia. Você vai ficar esperando. Não, gente. Acorda pra vida.
Vamos embora desenvolver, vamos embora. Deus trabalha até hoje, gente. E eu trabalho também. Entra nesse fluxo, nesse movimento. Então, quer dizer, você tem que entender que a sua dor tem um significado. Então, primeiro passo, descreva as suas dores. Segundo passo, ressignifique qual o porquê dessas dores, qual a intenção positiva dela. Terceiro passo, qual a dor que você pode curar. Qual a dor do E, outro? Paulo, uma coisa que valida muito o que você diz, toda vez que eu vou dar um treinamento corporativo, eu pergunto se tem gente entrando, gente nova entrando, que faz pouco tempo que está ali na equipe, e se muita gente saiu. E aí sempre que falo que saiu tantas pessoas, eu falo quantos por cento dessas pessoas saíram por comportamentos, não por competência, por comportamento. O número é mais de 90%. As pessoas contratam por habilidades, por currículo, pelo conhecimento teórico, só que demitem pela maneira que as pessoas botam esses comportamentos em práticas. Então é isso aí, é experienciando, né? Se eu posso falar, por exemplo, o que foi uma escola na minha vida, foi como eu vivi. Eu saí, por exemplo, com 20 anos, eu fui para uma cidade, Paulo, que eu não conhecia ninguém, cara. E isso me fez um ser humano muito melhor, com mais empatia. Eu fui morar numa kitnet, era onde eu tinha condição. E passar aquela dificuldade me fez mais resiliente. Porque uma coisa é eu estar na minha cidade, por exemplo, que meus pais são conhecidos. Ali nunca eu vou ser um desconhecido. Por mais que eu chegue num grupo de pessoas que são desconhecidas, eu vou ter algumas referências, eu vou conseguir puxar isso, e isso vai ser muito legal. Só que quando você está num lugar que ninguém te conhece, que você não tem referência nenhuma, você precisa se desenvolver para desenvolver as suas referências. E esse desenvolvimento foi essa parte que você falou, de vivência. Né? Não adianta... Por isso que a gente vê, e eu estudo muito sobre a felicidade. Primeiro, é a primeira geração no mundo que os filhos são mais burros que os pais, que tem o QI abaixo dos pais. Por quê? Porque eles não estão acostumados a lidar com frustração. A gente vive num mundo que não se frustra. Hoje, se você quiser, você nem leva fora de uma menina, porque você tem aplicativos, você vai no Ctrl+C, Ctrl+V, você pode jogar só onde dá certo, mas isso não vai trazer felicidade, isso não vai te trazer a vivência. Eu costumo dizer, Paulo, que a vivência e a idade são coisas diferentes. Tem gente com 70 anos que teve a mesma vivência desde a infância, a mesma cidade, as mesmas pessoas, o mesmo grupo de amigos. Essa pessoa, ela tem pouca vivência, ela tem alguma idade e pouca vivência. E tem gente com 20 anos que tem uma vivência riquíssima, que viveu em vários lugares do mundo, que viveu em várias culturas. Você viver numa cultura, por exemplo, diferente, é fantástico. Eu tive essa experiência, Paulo, por exemplo, de morar 4 meses nos Estados Unidos. Cara, o que eu vi ali, por isso que eu falo tanto de comportamento, eu vi meninos que não sabiam lavar roupas, que já eram homens com 20, 30 anos, que a mãe fazia tudo, e aí eles foram para os Estados Unidos. Aí eles falaram, não, aqui a minha vida tá boa porque eu estou crescendo. Eu falei, mas você não está crescendo por causa do país. Você está crescendo porque aqui você tem mais ação. O cara chegava lá nos Estados Unidos, trabalhava de qualquer coisa, fazia 12, 13 horas por dia e em casa não arrumava nem a própria cama. É claro que você vai crescer, porque você vai... E aí as pessoas botavam esse crescimento por conta do país. Ah, não, porque é um país melhor, isso e aquilo. Não é, é você que tem ação diferente. Aí você tendo ação diferente, você vai ter resultados diferentes. É claro que existem diferenças para o bem e para o mal dos países, não é isso que eu quero entrar. Mas o comportamento diferente, as ações diferentes vão te trazer resultados melhores. Olha só, que fantástico, que maravilha. Pessoal, quem está chegando agora, nós estamos passando os 5 passos para a definição do propósito. É impossível que você não defina o seu propósito depois desse momento, que tem 2 gigantes aqui. Um que sofreu paralisia cerebral, aprendeu a andar somente com 7 anos. Um que perdeu os contatos lá direito, aprendeu a escrever com a mão esquerda, venceu um câncer. Então você não tem como não pegar isso aqui agora, esse passo a passo. Quem não estiver seguindo o Samuel, clica aí em cima, você vai seguir o Samuel. Quem não estiver seguindo o Paulo Bento, comece a seguir Paulo Bento, que você vai receber aí, tanto do Samuel como do Paulo, muito conteúdo e de muita ressignificação. Então vamos lá. Para quem chegou agora, passo 1, anote e descubra os seus problemas. Anote, deixe isso claro, as maiores debilidades que você passou. O seu propósito tem conexão com as suas maiores dificuldades. O seu propósito
tem conexão com seus maiores bloqueios, ok? Pega o bloqueio, você vai entender o propósito. Pronto, passo 1. Passo 2, ressignifique, entenda a intenção positiva desses bloqueios. Entenda a intenção positiva disso. Então, ressignifique, entenda qual a intenção positiva. 3, qual a dor que você pode curar a partir dessa dificuldade? Qual a dor que você pode curar? Então, quer dizer, imagine, o Samuel teve uma dor e dentro dessa dor ele extrai o veneno, ele pega o veneno e vira uma vacina. Então, o mal é o remédio. O mal é o remédio. Então, aqui no meu Instagram, eu explico para vocês, tem uma parábola que é a parábola do joio e do trigo. Então, quer dizer, uma pessoa plantou uma boa semente. E quando ele plantou a boa semente, ele foi dormir. Aí, no outro dia, eles viram que tinha um monte de joio. Aí a pessoa chegou no Senhor, mas meu Senhor, você não plantou uma boa semente, um bom terreno? Qual o motivo que existe joio? Aí o Senhor respondeu, quando vocês foram dormir, veio o inimigo. O inimigo plantou o joio. Quem é o inimigo? Essa é uma pergunta. Quem é o inimigo? O que acontece é que você agora está assistindo essa live. Então, eu e você, eu e o Samuel, que passando superação. Você está aqui, vou superar, vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Só que tem um problema, você vai dormir. E quando você dorme, quem vem? O inimigo. Quem que é o inimigo? Suas más inclinações. Suas dificuldades. Tanto é que depois nessa parábola, tá aqui, eu explico passo a passo, na parábola do joio e do trigo. Falaram para Jesus, Senhor, nós podemos tirar o joio e ficar somente o trigo? Não, não, não podemos fazer isso. Por quê? Se nós tirarmos o joio, nós vamos matar o trigo. Porque você tirou seu coração. Você tirou seu coração, então não tem jeito, pessoal. Pare com essa balela de querer tirar as suas sombras. Você é um ser dual. Todo ser dual é luz e sombra. Você tem que entender que a sua sombra é criação sua. Grande Jaqueline Oliver, que saudade de você. Então, quer dizer, a sua sombra é criação sua. Então tem uma oportunidade fantástica. Uma oportunidade fantástica. Então, passo 3 é descubra qual dor que você pode curar. Qual é a dor que você pode curar? Então, quer dizer, Samuel descobriu, peraí, a minha dor, passo 1, a dor do Samuel. Vamos lá. Paralisia infantil. A dor, passo 1. Passo 2, Cerebral. ressignificação. Peraí. Todo servo de Deus passa por dificuldade. Então, essa é a minha dificuldade. Uau. Passo 3, Samuel. Qual dor que eu posso curar? Quem também está depressivo. Então, essa dor que eu posso curar. Então, quer dizer, uau, fantástico. Passo 4. Quem será impactado com essa missão, com esse propósito? Então, esse é o passo 4. Então, define quem que é o seu público-alvo. Então, define quem que é o seu público-alvo. Então, quando você faz isso, já começa a entender para quem eu vou entregar esse antídoto. Então, vamos lá. Passo 1, rápido, descobriu a dor. Passo 2, ressignifique. Passo 3, descubra qual antídoto eu posso curar. Passo 4, quem precisa desse antídoto? Quem precisa dessa solução? Quem precisa disso? Que é o passo 4. Aí você vem para o passo 5, para a gente concluir. Passo 5, que aí eu vou passar para o Samuca. Passo 5 é declare, comunique, anuncie você como referência, que é a sua autoridade. Declare a sua autoridade. Quando você declara a sua autoridade, você começa a encontrar aonde está escrito a justiça de Deus. Então, eu vou fazer uma pergunta, vocês colocam aqui na live. O que vocês acham? Responde para nós aí. Onde vocês acham que está escrito a justiça de Deus? Escreve aí, o que você acha? Escreve aí, responde para a gente. Aonde está escrito a justiça de Deus?
Então, escolhe o que você acha. Onde está escrito a justiça de Deus? Vamos ver. O que vocês acham? Ah, quem já sabe, Belinha é da minha equipe, né? Então já sabe, né, Belinha? Então, Já deu mas spoiler. Sarah já respondeu, já deu spoiler, já. O que é isso? Então tem gente que acha que está escrito na Bíblia. A justiça de Deus não está escrito na Bíblia. A justiça de Deus está escrito na consciência, onde você pega a Bíblia e adapta na sua realidade. Quando você adapta na sua realidade, você encontra, então, o que o Samuel falou com muita maestria. Desafio e competência. Quando você adapta ali, essa adaptação é o fluxo. Você tem que enfrentar dificuldades e você tem que desenvolver. Aí a minha equipe tá tudo aqui, então tudo já sabe. Samuel, não foi nem... Então, quer dizer, é ali que você vai encontrar Deus. Você encontra Deus não é na Bíblia. Não está na Bíblia. Está na aplicabilidade do que a Bíblia fala. Então, quer dizer, por exemplo, olha só, tem gente que fala, mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ok. Então você vai pegar uma série de coisas que está na Bíblia. Como, por exemplo, olha, quem trabalhar no dia de sábado vai para o inferno. Todo mundo que trabalha, eu vou para o inferno, Samuca vai para o inferno. Tá, vai todo mundo aqui da live para o inferno. Quem já trabalhou sábado aqui? Vai todo mundo para o inferno. Se você não fizer uma interpretação, se você não entender isso, o que isso quer dizer? Então, dentro disso, comece a entender que a aplicabilidade da conexão divina está no desenvolvimento do seu caráter, que é na aplicabilidade do que da justiça divina. Grande mestre Samuca, vamos lá. Reta final aí, quer falar um pouquinho sobre esses passos, 5 passos, o que você quiser falar, fica à vontade. Não, é exatamente isso, Paulo. É da gente também saber ressignificar. Eu bato muito nessa tecla de ressignificar, porque quando você ressignifica, você muda o seu olhar. Quando você muda o seu olhar, você muda as suas atitudes. Então, assim, eu posso falar aqui, por exemplo, de comportamentos de esquivas que eu acho que todos nós temos. O que é comportamento de esquiva? Por exemplo, você foi lá, fez uma pergunta quando você era criança para um professor. E aí ele falou, poxa, sua pergunta é idiota, é sem sentido e tal. Você fica com medo de fazer aquela pergunta de novo. Pode ser outro professor, pode ser outra matéria, pode ser outra escola, mas aquela lembrança vai estar registrada. E toda vez que você pensar em tirar uma dúvida, você vai lembrar daquele professor que é uma autoridade, que foi uma autoridade na sua vida, falando, as suas perguntas são sem sentido. E aí você começa a acreditar que todas as suas dúvidas são sem sentido, baseado numa experiência. Você começa a ter comportamento de esquiva e isso vai gerando medo. O maior medo que as pessoas têm, isso é comprovado maior do que o medo da morte até, é o medo de falar em público, porque as pessoas sempre foram muito julgadas falando em público. E é isso que muitas falam, não, eu quero, mas eu não vou e não é por isso. Então, ache de verdade o seu motivo. A minha vida mudou, a vida do Paulo mudou quando a gente usou a nossa dificuldade como nosso motivo. Eu me tornei um atleta, Paulo, não é porque eu gostava de esporte, eu odiava, inclusive. Eu não gostava de fazer fisioterapias, academia, eu não gostava, só que eu entendi que quanto mais eu fazia, mais autonomia, mais independência física eu tinha. Então a minha dificuldade, ao invés de ser a minha desculpa para não fazer, porque eu parei de fazer os exercícios alongamentos na época que eu entrei em depressão, por quê? Porque doía muito. Gente, vocês acham que o exercício dói numa pessoa sem deficiência? Imagina uma pessoa que tem toda a musculatura encurtada. Eu alongo, eu chego a chorar até hoje. E não é uma dor que a gente acostuma, mas a gente vai criando resiliência, porque não é o mundo que fica mais fácil, é a gente que fica com mais conhecimento, a gente fica mais forte, mais resiliente, e aquilo que doeu no passado, a gente vai passar por várias rejeições, só que aquela rejeição que doeu no passado, que para mim foi uma garota, que eu cheguei e falei que achava ela bonita, e ela falou que queria alguém normal, não queria alguém como eu, aquilo não dói mais, aquele tipo de rejeição não dói mais ou não dói da mesma quantidade. Aquela época doeu muito. Essa dor está na expectativa, né? Então, quer dizer, para Exatamente. atender uma expectativa. Por exemplo, minha filha tinha cabelo vermelho quando estava com 5 anos. Ela chegou para mim e falou assim: papai, não queria ter cabelo vermelho porque meus coleguinhas não têm e eu sou diferente. Falei, filha, como? O povo paga caro para ter cabelo vermelho, pinta o cabelo. A coisa mais difícil que tem é cabelo vermelho quando você é ruiva.
Tem cabelo vermelho, você tá achando ruim? Então, nós somos tão ingratos porque quando nós não nos amamos, nós não amamos Deus. Então, é aqui que você tem que entender. Quem não se aceita, não aceita Deus. Então, é muita gente que vai para a igreja e acha que ama Deus, cara. Ir para a igreja não é evidência de amar Deus. Ir para a igreja não é evidência de que você ama Deus, não. Então, quer dizer, se você ama Deus e não se ama, você não ama a criação de Deus. Quem não se ama, quem não se aceita, então eu não me amava, eu não me aceitava. E quando veio esse choque de realidade, eu estava nos Estados Unidos com o Mr. Atlas Paul Adler, em um curso dele. Quando ele me falou isso, eu olhei para trás e verifiquei, cara, como eu cobrava aquela criança que foi abusada sexualmente e foi passiva e que foi permissiva. Eu culpava ela sem entender os recursos que ela tinha naquele tempo, as informações que ele tinha naquele tempo, o movimento que ela tinha naquele momento. Então, quer dizer, como que a gente simplesmente usa uma referência que não existe nessa moca? Usa uma Com referência igual a minha certeza, filha do Paulo. cabelo vermelho. As pessoas pagam caro para ter um cabelo vermelho. Minha filha reclama porque tinha cabelo vermelho, porque os amigos não tinham. Como assim? O poste está mijando no cachorro. Inverteu o E cenário. assim, a gente pode falar muito isso sobre pertencimento, né, Paulo? Porque isso é uma das coisas que eu mais admiro na sua pessoa. Quando você fez o treinamento em Barreiras, teve uma grande resistência da turma, porque ali eram pessoas que tinham sucesso financeiro, fazendo tudo do mesmo jeito, né? Do jeito que aprenderam a fazer e tal. E quando você foi mexendo na identidade, nas crenças, aquela turma que tinha resultado foi para cima. E eu admiro pessoas que seguram o propósito acima do nível de ser aceito. Você teve uma rejeição muito grande de algumas pessoas porque elas não aceitaram esse tipo de verdade, né? E isso fez o mesmo motivo que te afastou de algumas pessoas, fez eu me aproximar mais de você, me identificar mais com você, porque eu entendi também que muita da minha depressão foi eu não me sentir pertencendo. Mas eu entendi com a maturidade que, primeiro, tudo que é raro vale muito. Então, ser ruiva vale muito porque é diferente. O ouro é escasso, vale muito. E eu dou graças a Deus hoje por não ser normal, porque as pessoas que são normais, que são medianas, que são medíocres, eu não quero essa vida para mim. Então, eu dou valor hoje a ser Sim, sim. diferente. Eu consigo ver o meu Olha que valor por ser fantástico. diferente, por ter uma visão de mundo diferente. Não é sobre a deficiência, é sobre a visão de mundo que a deficiência me proporcionou. E então, assim, você começa a ver que não adianta você tentar se colocar em lugares que não te cabem, que não cabem seus valores, que não cabem seus princípios. Nem todo palco é para mim a palestra. Nem todo Pessoal, mundo vai se coloque, identificar. coloque essa frase aí, ó, pessoal. Que top que o Samuca falou aqui, ó. Coloca assim, ó, digita assim, ó. Eu não sou normal. Eu sou pior do que você imagina. Escreve isso, sem medo de ser feliz. Com toda a autoridade sua, fala assim: eu não sou normal. Eu sou pior do que você imagina. Pode escrever isso. Eu não sou normal. Eu sou pior do que você imagina. Cara, qual a necessidade que essas pessoas têm de fazer com que a gente achar que a gente tem que ser normal? Por que eu tenho que ser normal? Como assim, cara? Então, quer dizer, se o próprio Cristo falou, se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é um servo maior que seu Senhor. Fala para mim, por que as pessoas criticaram Jesus? Por que as pessoas criticavam Jesus? Seu herege, cadê sua coroa? Você não é bom, então muda. Você não é diferente. Então, quer dizer, você não é diferente. Então, por que, gente? Para de querer ser normal. Minha filha chateada porque não era normal. Que não tinha um cabelo igual os outros tinham. Sendo que ela tinha um cabelo diferente. Então, quer dizer, cuidado, pessoal. Cuidado com esse normal. Normal patológico. Depende. Normal em relação a quê? Quem diz que eu quero ser normal? Quem diz que um cara igual Samuel é normal? Quem diz que um cara igual eu sou normal? Você não vai fazer nada, porque o mundo normal, morno, critica quem não é morno. Exato, O mundo exato. normal e morno critica quem faz a diferença. E vai acontecer mesmo. E vai realmente desenvolver. Né? Então, quer dizer, dentro desse propósito, eu achei que nossa conexão era de vitória.
É do Espírito Santo. E agora que você me falando nem me veio, ficou claro que é de Barreiras, né? Na Bahia. Então ficou muito Isso, claro. isso. Sim, Foi lembrei. através da Alissa que Sim, você foi para lá, né? Que era isso, Alissa sua Hope, época. fantástica. Isso. Fantástica, isso, Alissa Hope. Fantástico, fantástico. Mestre, para a gente encerrar aqui agora, as palavras finais aí. Vamos conseguir? O pessoal está perguntando aí se vai deixar salvo a live. O que você acha? Vou deixar salvo e te mando o link também. Terminando a Então, live, eu já salvo aqui. isso, ok. Bom, reta final aí eu quero deixar para vocês agora. Quem não estiver seguindo o Samuel, começa a seguir. Quem não estiver seguindo o Paulo Bento, começa a seguir. Vocês vão ver, nós temos uma página ali que são as parábolas de Jesus. Eu faço uma analogia entre cristianismo, ciência e filosofia. Então, pego 3 bases importantíssimas que eu venho estudando há anos. Então, estudei a Bíblia por várias vezes, estudei a parte da ciência, física quântica, neurociência, epigenética, psicologia positiva, né? E a parte filosófica. Então, eu faço uma analogia entre Bíblia e um conteúdo de geração de resultado, né? Então, eu quero chamar você, meu querido Samuel, para um podcast, para a gente fazer junto um podcast. Topa? O que você Vamos, acha? vamos lá. Bora Vamos fazer? lá. No Rio de Janeiro? Bora fazer então. Vamos combinar aqui nós dois Show aqui. de bola, show de bola. Tá bom? Gente, muito obrigado aí pela presença de todos. E essa é a mensagem: fazer da sua dificuldade o seu motivo. E não fazer da sua dificuldade a sua desculpa, porque quem faz isso são pessoas normais. E todo mundo que está aqui, ninguém é normal, todo mundo quer se desenvolver, todo mundo quer resultados acima da média. Então, quem não é normal, faz das suas dificuldades o seu motivo. Tamo junto. Um grande prazer estar com vocês. Sou pior E do que essa você live vai imagina. ficar salva. Somos piores do que vocês imaginam. Vamos lá. Grande abraço. Sucesso, então. Gente, fica com Deus. Um abraço. Até mais, mestre. Valeu, Paulo. Até mais. Valeu, mestre. Até mais.